Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast especial da Academia PX para a campanha do Maio Amarelo. Eu sou o Robson, educador de trânsito e apaixonado por mobilidade segura. E hoje a conversa é pesada no bom e no mau sentido, porque a pauta envolve caminhões, trens e sinistros, em acidentes graves em cruzamentos ferroviários. Ao meu lado está um grande parceiro de estrada, Maicon Rosa, que tem muita experiência com resgate como bombeiro e muito mais experiência em enfrentamentos dessas ocorrências. Bem-vindo, Maicon. Obrigado, Robson. É uma honra estar aqui novamente, a gente conversar mais um pouquinho sobre o Maio Amarelo. E essa pauta é muito importante sobre sinistros de trens e caminhões em vias férreas aí. Fala, motorista. Perguntou quantos quilômetros o pneu de caminhão pode rodar ou qual o seu prazo? Maicon, mas vamos direto ao ponto. Quando ocorre um acidente entre um caminhão e um trem, quem é o culpado? O motorista, o maquinista ou o sistema todo que falha no geral? Primeiramente, a ideia é a gente trazer uma sensibilização aqui, correto? Então assim, nós não podemos apontar quem está certo e quem está errado, mas o que eu vou te dizer como experiência nesse tipo de ocorrência. Então, primeiramente, existe uma deficiência de sinalização. Aí cabe aos órgãos fiscalizarem as companhias de ferrovias. Segundo, a pressa e a imprudência. O Código de Trânsito é bem claro, se refere-se que linha férrea, veículos menores têm que parar para fazer a transposição. Uma composição aí de N toneladas, aí 400, 500 toneladas, aí, 1.000 quilos, 1.000 toneladas, né? Diga-se assim, não vai parar em questões de segundos. Então, eu como motorista, você como motorista, nós como motoristas, nós temos que ter a consciência que você não pode competir com uma composição ferroviária, certo? Vamos falar culpa. Eu acho que a culpa é ainda mais de quem dirige do que quem opera uma locomotiva. Se for para apontar erros, os erros são sinalização e cultura de direção veicular. E não podemos ignorar a pressa, né, Maicon? Porque a rotina, não só dos motoristas PX, como de outros motoristas, ela é cronometrada. Correto. Então precisa ter uma organização pessoal para que isso não gere um custo muito alto, que é um custo de vidas. Sim, bem isso, Robson. E eu vou citar um exemplo que aconteceu recentemente na cidade de Jaraguá do Sul, onde que uma carreta, na hora de fazer a transposição da ferrovia, ela ficou com metade dela em cima da malha ferroviária. Por perícia de ambos, tá? Vou falar de ambos, tanto do maquinista quanto do motorista, não se evitou-se uma tragédia. Por quê? Quando o maquinista viu que tinha uma carreta-tanque em cima dos trilhos, ele acionou o freio de emergência. Mas a carreta, ao mesmo tempo, ela conseguiu colocar na contramão e seguir um pouquinho à frente. Mas evitando, eu digo que a perícia foi maior do maquinista por conseguir acionar os freios de emergência. Só que diante disso, causou um transtorno tremendo na cidade, generalizou um caos, porque a cidade ela parou por mais de 2 horas e meia ali, devido a isso. Porque uma vez que acionados os freios de emergência desse tipo de equipamento, o maquinista ele tem que acionar todos uns parâmetros novamente com a central dele, evidenciando o porquê daquilo e fazendo, acredito, até talvez um tipo de boletim de ocorrência perante aos órgãos agentes de trânsito. Então, fica a dica, respeitem os sinais, tanto de ferrovia, sinais luminosos como semáforos e sinais pertinentes a tudo que for relacionado ao trânsito, para que a gente não tenha esse transtorno ou poderia ter acontecido uma tragédia por ser um caminhão-tanque. Cheio ou não, uma vez que houvesse uma colisão, teríamos um problema aí de grande monta. Então, é muito importante esse respeito à sinalização viária. Uma das cenas que me chamou muita atenção, que eu tive a experiência de presenciar, foi uma carreta bitrem, colidiu frontalmente, a cabine ficou irreconhecível. Neste processo, em 30 segundos antes do ocorrido, a atenção maior poderia ter evitado o acidente. Com certeza. Talvez pressa, talvez a gente, como a gente fala, né? É difícil apontar. Nós, como os resgatistas, sendo de primeira resposta, a gente chega na cena, a gente não identifica quem é errado e quem é certo. Mas na nossa experiência, a gente consegue visualizar que houve uma negligência por parte. E assim, né? A história do mais fraco vai estourar sempre pro lado mais fraco. O veículo automotor, o veículo rodoviário, independente se moto, caminhão, ônibus, enfim, ele vai sempre perder por uma composição dessa. Então, assim, o Código de Trânsito é bem claro. Uma vez que você não respeitou a sinalização ferroviária, você que está errado. São exemplos que a gente tem, né? Esse trecho de São Francisco do Sul a Corupá, que é onde tem muitas curvas, é uma má sinalização, uma visibilidade muito limitada. Então, exige-se que tenha muito mais atenção, né? Só que a pressa das pessoas
pessoas hoje em dia, parece que evita com que eles enxerguem um trem de Correto. mais de 300 toneladas. Bem, isso mesmo, Robson. Além da pressa, existe o uso abusivo do celular ao volante. É comum a gente parar em sinais e semáforos. Como motorista de caminhão também, canso de ver o carro mal parou, a pessoa já está olhando o celular. Então, eu acredito que seja uma das infrações mais graves que tenha o uso ao volante. O uso do celular ao volante, diga-se assim. Porque além da pressa, que as pessoas não têm mais paciência no trânsito, quando se vai manobrar um caminhão, quando se tem uma composição ferroviária, as pessoas já botam a mão na cabeça e dizem, meu Deus, agora eu vou perder tempo. Mas o que é isso? É falta de planejamento. Se você começa o seu horário de trabalho, o seu compromisso determinado horário, saia antes, se organize, como você falou, né? A falta de organização causa esses transtornos. Num momento atrás a gente conversou, né, sobre isso. A falta de planejamento, ela acarreta pressa e a pressa vai ocasionar um acidente. O que eu percebo é que nas composições ferroviárias não existe nenhum tipo de sinalização, certo? Se você observar uma composição transpondo uma cidade, que desde São Francisco do Sul até Corupá, São Bento do Sul, não existe nenhum tipo de sinalização lateral nos vagões. Então, eu vou falar de mais um caso. Em Guaramirim, uma carreta bateu lateralmente nos vagões, porque quando ela visualizou, ela já estava em cima e aí não parou. Por quê? Porque não existe sinalização. Existe a sinalização, diga-se assim, entre aspas, em cada início de transposição férrea ou passagem de nível, porém não funciona. É ineficiente. Deveria existir uma sinalização muito mais à frente e uma mais próxima, para que não ocorresse esse tipo de acidentes, tá? Então a sinalização também é falha por parte de ferrovias. Esse é o meu ponto de vista, é o que eu enxergo, tá? E depois a conscientização dos nossos motoristas. Reduzir. Uma vez que identificou passagem de níveis, reduz a velocidade e avalie se realmente dá para passar ou não. E também, assim, existe a sinalização sonora dos trens, né? Das locomotivas, que talvez se antecipasse um pouco mais para que o motorista ficasse mais alerta e não ocorresse o corte da composição quando fosse fazer a transposição ali. É um ponto de vista que eu tenho que talvez os órgãos aí devessem rever para que melhorasse isso. Acredito que vai diminuir bastante. E não adianta só sinalizar, existe a responsabilidade humana também. Educar, reorganizar rotinas, fomentar comportamentos de segurança. E a PX já tem feito muito disso, nos conteúdos, nos cursos que a gente tem criado do dia a dia e compartilhado com os nossos motoristas. Perfeito. Mobilidade não é competição, é convivência entre pessoas, caminhões, veículos, trens e assim por diante. Além disso, Robson, nós temos que criar o hábito de planejar nosso roteiro antes de qualquer atividade no trânsito. Porque assim, uma vez que eu planejo o meu itinerário, eu consigo planejar imprevistos, criar rotas alternativas. Porque numa situação dessa que eu falei anteriormente, sobre um trem que causou um transtorno tremendo numa cidade, é um imprevisto. Uma vez que eu planejar que eu vou passar pelo trajeto A, e se acontecer algum problema nesse trajeto A, eu tenho a possibilidade de pegar um trajeto B e chegar no meu destino com segurança. Então fica a dica. Planeje sempre o seu itinerário. Não deixe para a última hora fazer o seu deslocamento, tanto para o trabalho, para qualquer atividade que você tenha. É muito importante. Vai fazer a diferença. E esse foi mais um conteúdo da Academia PX em forma de podcast. Lembre-se, todo trânsito é feito de gente e todo sinistro tem nome, rosto e história. Compartilhe esse podcast com todos aqueles que são próximos a você, conhecidos e que trabalham principalmente no trânsito. Segurança viária é imprescindível. Eu sou o Robson. E eu sou o Maicon Rosa. Até a próxima, com mais consciência, mais cuidado e mais vida no trânsito.